Moçadinha, vamos conversar um pouquinho agora sobre trabalho de uma força. O que vem a ser trabalho? Uma pergunta que a gente pode se fazer normalmente, né? O que é isso? O que é o trabalho de uma força? Como é que uma força pode fazer trabalho? Na realidade, gente, trabalho está relacionado com energia, né? Você observa o seguinte: quando você faz uma força num corpo, você gasta energia. Para onde vai essa energia? Você está transferindo para o corpo. Tá? Então, quando nós dizemos que um corpo sofre uma força, na realidade tem um agente realizando essa força no corpo. Isso é fundamental, tá? E se tem um agente realizando a força no corpo, esse agente está gastando energia. O que ele está fazendo? Transferindo essa energia para o corpo através da força. Então nós dizemos que a força está realizando o trabalho. Observe que aqui é uma situação em que eu tenho um corpinho que está com a velocidade inicialmente nula, velocidade zero, ele está parado, tá? E nós, de repente, fazemos uma força F nele com uma direção qualquer. O que acontece? Eu estou puxando esse corpo aqui, ó. Esse corpo vai entrar em movimento. A gente já sabe que todo corpo em movimento possui energia, não é isso? Chamada energia cinética, não é verdade? Então o que está acontecendo? Aqui a energia cinética dele era nula. De repente, você aplicou uma força, ele passou a ter uma energia cinética diferente de zero. Ora, não é mais nula. Então, de onde veio essa energia? Foi transferida ao corpo através do trabalho que está sendo realizado pela aplicação dessa força. Então, eu digo que essa força está realizando um trabalho no corpo. Na verdade, eu posso até dizer assim, podemos até dizer assim, uma força realiza trabalho no corpo se ela deslocar esse corpo. Então você imagine aqui, por exemplo, esse corpo aplicando-se uma força F e uma força F, por exemplo, constante, tá? E enquanto está se aplicando a força F, esse corpo desloca-se dessa distância D. Olha lá, deslocou-se dessa distância D. Tá bem? Muito bom. Bem, é possível calcular esse trabalho, essa quantidade de energia transferida para o corpo e que o corpo, obviamente, depois poderá transferir para outro corpo e tudo mais? Claro que sim. Para isso, vamos ver o seguinte. Primeiro, vamos imaginar a seguinte circunstância. Veja, esta força aqui, gente, ela vai deslocar esse corpo para cá, tá certo? Não vai deslocar para cima, vai deslocar para cá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a direção do deslocamento. Então imagine que esse corpo ele está sendo deslocado nesta direção aqui, ó. Veja, esta é a direção com que ele está sendo deslocado, tá? É a direção do deslocamento, do vetor deslocamento, tá bem? Observe que aqui possui um ângulo, ó. Possui um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ, tá bem? Ângulo θ seria o ângulo entre a força e a direção do deslocamento, tá ok? O que eu chamo de trabalho ou como calcular esse trabalho? O trabalho realizado pela força F eu posso calcular da seguinte maneira, ó. Nós vamos simbolizar por uma letra grega chamada tal, tá? Isso aqui é uma letra grega chamada tal, que representa o trabalho. Às vezes usa-se W de work, que é trabalho em inglês, tá certo? Então tudo bem, mas vamos aqui, normalmente a gente usa o tal, vamos usar o tal, uma escolha minha, tá bem? Ok, esse trabalho depende de quê? Primeiro, vai depender da força que está sendo feita no corpo. É óbvio que já dá para você imaginar que quanto mais intensa a força, maior vai ser a energia que eu vou estar transferindo. Então, obviamente, o trabalho depende da força, da intensidade da força que está sendo feito nesse corpo. Aqui, tá? Muito bem. Vai depender também do quê? Vai depender de quanto eu quero deslocar esse corpo, né? Vai depender desse deslocamento aqui, ó, desse deslocamento, o quanto nós deslocamos esse corpo. E vai depender também, gente, diretamente, deste ângulo aqui, ó, tá? Porque é óbvio, já dá para você notar o seguinte, se essa força estiver sendo aplicada para cá, está sendo aplicada na direção do deslocamento, ela realiza um trabalho maior, tá? Conforme eu vou levantando essa força, que vou inclinando a força, ela vai realizando menos trabalho nesse sentido, porque eu tenho uma parcela menor da força puxando esse corpo para cá.
Então vai depender do quê? Vai depender do cosseno deste ângulo θ. O cosseno deste ângulo entre a força e o deslocamento. Tá certo? Então, isto aqui é o trabalho, é a formulinha para você poder determinar o trabalho realizado pela força F, tá? Muito bem. Olha só. Tá ok? Maravilha? Bom, então isso é trabalho, você entendeu o que é o trabalho, que na verdade nada mais é do que uma transferência de energia, então tá tudo certo. Ok? Agora vamos dar uma analisada neste ângulo aqui. Observe que interessante, gente. Se esse ângulo θ ele for zero, o cosseno de zero vale 1. É o maior valor possível do cosseno. Eu vou ter o trabalho máximo, o maior trabalho possível. Tá? Então, se θ igual a 0 graus, olha lá, θ igual a 0 graus, nós teremos o maior trabalho possível, ó, trabalho máximo. Olha aí, trabalho máximo. Tá? Agora, vamos imaginar outra situação. Você vai aumentando o ângulo. No que eu vou aumentando o ângulo, o cosseno vai diminuindo. O cosseno vai diminuindo o valor do trabalho. Né? Por quê? Porque eu vou ter uma parcela menor da força fazendo deslocamento, na direção do deslocamento. Tá? Muito bem. Vamos aumentando a força, aumentando até ficar 90 graus. Você observe que se θ for 90 graus, olha que interessante, gente. θ igual a 90 graus. Ora, quanto é o cosseno de 90? É zero. Se o cosseno de 90 é zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. Não tem trabalho. O trabalho é zero. Tá? Então, neste caso, o trabalho ele é igual a zero. Ô peixe, zero o quê? Qual é a unidade do trabalho que a gente trabalha? Bem, lembra que nós falamos que trabalho é energia? Trabalho na verdade é transferência de energia, né? Então é energia. E qual é a unidade de energia? Joule, né? Seja energia potencial, seja energia cinética, energia devido ao movimento, qualquer energia é joule. Então trabalho é joule. Então 90 graus, zero joule. Joule, J maiúsculo, não podemos esquecer disso, tá? Então é muito importante, gente, a gente ter essa ideia bem clara. Olha só, o trabalho ele depende da intensidade da força, do deslocamento e do ângulo entre a força e a direção do deslocamento. Perfeito? Legal. E um detalhe importante, conforme essa força eu vou aumentando esse ângulo da força em relação ao deslocamento, eu vou ter uma parcela menor da força contribuindo com o deslocamento. Logicamente, esse trabalho diminui. Então, toda vez que a força for perpendicular, 90 graus, perpendicular à direção do deslocamento, o trabalho é nulo. Pô, peixe, quer dizer que qualquer força perpendicular não realiza trabalho? Não, nesse deslocamento não realiza trabalho. Tá? Não contribui com esse deslocamento. Ok? A força magnética, por exemplo, ela é uma força perpendicular ao vetor velocidade. Como ela é uma força perpendicular ao vetor velocidade e o vetor velocidade é o vetor no sentido do deslocamento, essa força não realiza trabalho. Tá? A força magnética, a força de Lorentz, ela não realiza trabalho, porque o ângulo é 90 graus. Tá bem? Tudo certinho? Tá? Então, primeira coisa nós fizemos, definimos e agora verificamos aqui uma análise do ângulo. Tá? Bem, agora nós vamos ver um detalhezinho muito importante que é o seguinte. E se eu tiver várias forças aplicadas no corpo? Por exemplo, ninguém me perguntou, ô peixe, aqui não tem atrito? Não, por enquanto eu não estou considerando, mas digamos que tenha. Tá? O que vai acontecer se tiver atrito? O atrito, gente, ele é contrário ao movimento, não é isso? Então tá. Então, se eu estou fazendo uma força F para lá e tenho uma força de atrito para cá, eu tenho dois trabalhos aí. Eu tenho o trabalho da força F tentando trazer o corpo para cá e tenho o trabalho da força de atrito contrário ao deslocamento, que também realiza um trabalho, né? A força de atrito. E veja que se ela é contrária ao deslocamento, então se a minha força de atrito está atuando aqui,
Olha só, tá? Veja, a força de atrito, ela atua para cá, ela é contrária aonde o corpo está se deslocando, não é isso? Ó, força de atrito, tá bem? Tá? Muito bem, se ela é contrária ao deslocamento, o ângulo θ entre o deslocamento e a força de atrito é 180 graus. Olha que legal, se for 180, o cosseno de 180 é menos 1. Significa um trabalho negativo, tá? Significa um trabalho negativo. Então veja, ó, se θ igual a 180, tá? Quer dizer, a força contrária à direção do deslocamento, eu tenho um trabalho negativo, ó. Eu tenho um trabalho negativo. O que significa isso? Observe que a força, sendo contrária ao deslocamento, ela é uma força que não contribui com o deslocamento. Ao contrário, ela resiste ao deslocamento. Ela dificulta o deslocamento. Então eu digo que é um trabalho resistente. A força de atrito realiza um trabalho resistente. Opa, então vamos lá? Então olha só, quando eu tiver, tá, um trabalho, eu fizer a continha e der um trabalho positivo maior que zero, tá? Esse trabalho chama-se trabalho motor. Trabalho motor, ou seja, é um trabalho realizado pela força, tá? Trabalho motor. Trabalho motor, ou seja, realizado pela força. Olha só, realizado pela força. Tá certo? Agora, se porventura a força for contrária, o trabalho vai ser negativo, e o trabalho negativo, gente, olha, um tal negativo é um trabalho resistente. Trabalho, olha só, resistente, tá? Que resiste ao deslocamento. Tá? Um trabalho resistente, ou seja, um trabalho que resiste ao deslocamento, que dificulta o deslocamento. Tá bem? Bom, o peixe, tá legal, mas se eu tiver então várias forças, né? Que nem aqui, por exemplo, eu tenho duas. Qual é o trabalho que eu considero? O que acontece com o corpo? Então nós dizemos que o corpo terá um trabalho resultante. O que é o trabalho resultante? É o trabalho da força resultante, ou a soma dos trabalhos de cada uma das forças. Ok? Então, quando várias forças atuam no corpo, nós dizemos que o trabalho resultante no corpo é a soma dos trabalhos de todas as forças individualmente que elas fazem no corpo, tá? Então, vamos colocar aqui, olha só, trabalho resultante, trabalho resultante, tá? Olha aí, trabalho resultante. O que seria o trabalho resultante? Eu vou escrever dessa maneira aqui, ó. Trabalho, ó, o tal, né? Resultante, eu vou escrever como ERES. Olha lá. Tá bem? Trabalho resultante seria a soma dos trabalhos de cada uma das forças. É o trabalho da força 1 com o trabalho da força 2 e assim sucessivamente, quantos a gente tiver. Tá bem? Aí eu tenho um trabalho resultante. Muito bem. Bom, é o trabalho resultante que vai deslocar esse corpo. Então, eu posso dizer que esse trabalho resultante, eu posso aplicar essa formulinha aqui e calcular, por exemplo, a distância do deslocamento e tudo mais. Tá? Aí, então, eu posso aplicar essa fórmula para cada força individual, assim como eu posso aplicar para a minha força resultante. Tá? Então, vamos observar um detalhezinho, assim, bem importante aqui, ó. Vamos observar o seguinte aspecto. Digamos um corpo onde tem um trabalho resultante, sofre várias forças, e essa pode ser uma, duas, três, sei lá quantas forças foi,
que realiza um determinado trabalho nesse corpo, tá bem? E esse corpo faz um deslocamento que eu vou chamar de ΔS. Então, deslocamento, tá? Um deslocamento que eu vou chamar de ΔS. Para ficar de acordo com o que a gente já está acostumado lá com o nosso ΔS lá da mecânica, tá bom? Só isso, ele andou de ΔS, tá? Digamos que seja uma força constante. Toda força, eu lembro que gera uma aceleração. Então eu vou lembrar o seguinte, olha só. A força resultante no corpo, não podemos esquecer disso, né? Ela é dada por massa do corpo vezes a sua aceleração. Tá certo, gente? Não podemos esquecer desse detalhe, não é isso? Muito bem. Vamos calcular o trabalho dessa força resultante. Olha só, o trabalho da força resultante, ele vai ser igual a... Então eu vou aplicar essa formulinha aqui, ó. Vai ser a força resultante, vezes o deslocamento que nós chamamos de ΔS, tá certo? De ΔS. E vamos considerar, até para facilitar para nós, vamos considerar que o ângulo é zero. Então o cosseno seria 1, tá certo? Fica só força vezes deslocamento, tá? Para a gente só analisar na direção do deslocamento, tá certo? Força resultante nessa direção. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, no lugar da força resultante, vamos substituir por m vezes a. Então vamos lá. Força resultante é igual a m vezes a vezes ΔS. Tá certo? Onde A é o que mesmo? A aceleração do corpo. O corpo foi acelerado. Tá ok? É óbvio que esse corpo tem uma velocidade inicial, poderia ser zero, por exemplo, e vai ter aqui uma velocidade final diferente de zero. Vai ter lá uma velocidade final que não vai ser zero. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte aspecto. Lembrando que quem é a aceleração? A aceleração, gente, é a variação da velocidade, não é isso? Pelo tempo que ela demora para variar. Então eu posso dizer que esse ΔV vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, olha lá, dividido pelo tempo. Não é isso? Isso aí nós já sabemos, tá? Então eu vou pegar agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isto aqui no lugar do A, tá? Então veja como vai ficar. Olha só, deixa eu apagar aqui. Tudo bem, isso aqui a gente já tem aí bonitinho, né? A gente precisar é só voltar um pouquinho o vídeo e a gente pode verificar, tá? Muito bem. Então, olha só, substituindo, tá? Esse valor no lugar do A, nós teremos assim, ó, o trabalho da força resultante é exatamente igual a massa vezes V final menos V inicial, V final menos V inicial, chamei de V0, né? Dividido por ΔT, vezes o ΔS. Vezes o ΔS. Tá bem? Bom, só que a gente pode lembrar de uma coisa muito importante também. Aqui, isso aqui é um produto, ó. Então esse ΔT pode entrar embaixo de qualquer um. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Trabalho da força resultante é igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial vezes o ΔS dividido por ΔT, ó. Moçada, esse ΔS por ΔT é algo já conhecido, a gente já conhece. O que é isso? É velocidade média, né? Isso é velocidade média.
Então, isso aqui é a mesma coisa de escrevermos. Trabalho da força resultante é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial vezes a velocidade média, né? Ô peixe, mas acontece que a velocidade média, quando a aceleração é constante, nós estamos trabalhando aqui para força constante, não é isso? Quando a aceleração é constante, ela é a média das velocidades, né? Para o movimento uniformemente variado é. Então quer dizer, mas nós podemos dizer que velocidade média é igual a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. É isso, PJ? É isso mesmo, você tem razão. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos substituir isso aqui. Olha o que vai ficar, ó. Trabalho da força resultante vai ser igual a massa vezes velocidade final menos a velocidade inicial, vezes a velocidade média, ó, velocidade final mais velocidade inicial, né? Aqui seria a final, né? Mais a inicial, dividido por 2. Esse 2 eu posso colocar aqui à vontade, ó. Olha lá. Isso é uma multiplicação, eu posso colocar tranquilo, não é isso? Bom, olha o que é que fica aqui, gente, e que vai ser, nós vamos tirar uma conclusão muito importante, olha só. O trabalho da força resultante vai ser igual, olha só, M vezes, olha aí, velocidade final vezes, olha lá, velocidade final menos a inicial vezes velocidade final mais inicial. Isso aí na matemática é aquele A mais B vezes A menos B, que é A ao quadrado menos B quadrado, não é isso? Então isso aqui é a mesma coisa que velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Ó. Lembram disso? Na matemática? Olha lá. Carinha, olha que bacaninha, olha onde nós chegamos nessa brincadeira. Olha só, vamos introduzir a massa, ó. M, V final ao quadrado sobre 2, eu introduzi o M aqui, menos M, V inicial ao quadrado sobre 2. Então a conclusão que nós chegamos é que o trabalho da força resultante, tá, é a diferença da energia cinética do corpo, né? Isso aqui é chamado teorema da energia cinética, o famoso TEC, ou seja, está mostrando para vocês que trabalho é uma transferência de energia, ou seja, o corpo tinha uma energia inicial, forneceu, ele recebeu o trabalho, então ele recebeu mais energia, atingindo uma energia cinética final, tá? Então veja, o trabalho da força resultante, tá? Trabalho da força resultante é exatamente igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? Esse detalhe é um detalhe muito importante, isso é chamado de TEC, teorema da energia cinética, tá certo? Não esquecendo, né, gente, ou lembrando, né? Lembrando, matéria já vista, que mv quadrado sobre 2 é energia cinética, né? Então aqui, para você não precisar estar decorando de onde veio, nós mostramos para vocês. Então qual foi a ideia? Primeiro, entendemos o que é o trabalho de uma força, o que é o trabalho da força resultante, analisamos a variação do trabalho em função do ângulo da força com o deslocamento, e agora nós vimos uma relação entre o trabalho e a energia cinética, trabalho da força constante. Perfeito? Bem, alguém poderia, para a gente encerrar esse vídeo, ou essa primeira parte desse nosso trabalho aqui, esse vídeo, alguém poderia perguntar assim, ô Pedro, você falou só de força constante, né? E se a força não for constante? Aí só tem um jeito para você poder calcular o trabalho quando uma força ela não é constante. Você vai usar o gráfico, vai usar a área através do gráfico.
Então seria assim, trabalho de uma força resultante não constante, variável, tá? Olha lá. Então, deixe-me apagar aqui, para a gente poder conversar legal, não é isso? Então, olha só, trabalho resultante variável. Trabalho de uma força constante, uma força variável, não é o trabalho, é a força variável, né? E nós vamos querer calcular o trabalho médio dessa força. Então vamos lá, força variável. Veja, então quer dizer que o que nós vimos aqui foi para força constante, não é isso? Isso, uma força constante. Se a força for variável, automaticamente você vai ter um gráfico qualquer, por exemplo, tá? Aqui, eu vou ter aqui um gráfico, né? Ele vai nos dar um determinado gráfico, pronto, assim. Ok? Eu vou ter, por exemplo, a curva, então você imagine aqui eu tendo o deslocamento, o quanto que ela desloca, e aqui eu tendo o valor da força. Né? Imagine que essa força está mudando aí com o deslocamento. Né? De uma maneira qualquer, por exemplo, assim. Ó, ela inicialmente ela é zero, depois ela vai aumentando. Só para a gente ter um exemplo, mas poderia ser de qualquer formato, tá? Olha, então de tal maneira que eu quero saber qual é o deslocamento até uma determinada distância aqui. Ó, eu quero saber o deslocamento, o trabalho realizado para deslocar o corpo desde esta posição zero até uma determinada posição qualquer, que eu vou chamar de D. Tá bom? Ok. Só para não confundir o D com D, então vamos chamar aqui de X, que seria um deslocamento. O deslocamento seria o nosso eixo X, por exemplo. Botando X lá no deslocamento, tá? Ok. Quando o deslocamento for D, eu vou ter aqui um valor da força. Como eu disse para vocês, gente, eu estou colocando aqui essa reta, é só um exemplo, tá? Então aqui eu vou ter o valor da minha força, uma determinada força F. Né? O que seria o trabalho dessa força F no caso? O trabalho da força F, ela é exatamente em valor numérico. Veja que esse N aqui representa em valor numérico, em número, a área entre a força e o deslocamento. É exatamente esta área aqui, ó. Você vai calcular esta área. Olha lá. Esta área vai corresponder à área aqui embaixo, tá? Olha lá. Tá? Esta área vai corresponder ao trabalho. É numericamente igual à área. Então tá aí, só isso. Pronto, aí você calcula, tá? Então, agora aí você não aplicaria aquela fórmula, né? Aí, por exemplo, nesse caso aqui, que seria um triângulo, né? Aqui sendo um triângulo, o que eu tenho? Eu tenho base vezes altura dividido por 2, né? A base seria esse D, a altura seria o valor do F dividido por 2. Eu teria o valor do meu trabalho. Tá bem? Tá? Então tá aí, gente, o que é o trabalho de uma força e o que vocês, a princípio, precisam saber especificamente sobre isso. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, por favor, manda para mim aí o contato, que eu terei imenso prazer, imensa satisfação em tirar a sua dúvida. Tá certo? Possivelmente depois eu vou fazer um outro vídeo resolvendo exercício, só com alguns exercícios, resolvendo alguns exercícios, para mostrar para vocês um exemplo de resolução. Tá bem? De qualquer maneira, vocês têm aí no material de apoio de vocês, no material de trabalho de vocês, muitos problemas envolvendo essa parte de trabalho. Tentem fazer, façam o melhor possível e qualquer dúvida estarei sempre à sua disposição.
Tá bem? Um abração, um grande beijo a todos, espero que tenha podido ajudar.